Muito bem, agora a gente vai falar sobre os preparativos aí para a próxima safra, principalmente no quesito controle de ervas daninhas. A gente está praticamente um mês aí para algumas regiões, que fique bem claro, para que oficialmente o produtor possa começar a fazer o plantio da próxima safra. Mas qual é o melhor momento para se preparar, para fazer todo o controle de ervas daninhas, enfim, para fazer a preparação aí para que na hora que a cultura seja introduzida de fato, essa concorrência não aconteça? A gente foi procurar um especialista para nos ajudar a entender e a você, produtor, a fazer a coisa certa na hora certa e, como diria o Dirceu Gassen, da maneira mais caprichada possível. Vamos lá, e o nosso convidado é o Leandro Albrecht, professor da Universidade do Paraná. Está aqui já o Leandro com a gente. Bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Lembrei aqui do Dirceu Gassen, você também tinha lembrado dele na nossa conversa antes de entrar aqui no ar. Enfim, capricho é importante nesse momento, Leandro. O que o produtor tem que ter na cabeça, o que o produtor tem que ter em mente nesse pré-plantio? Seja bem-vindo. Ok, obrigado pela oportunidade da gente bater esse papo aqui nessa manhã de quarta-feira, nessa manhã que a gente está aí nos preparativos, né, para soja, né, nesse período aí que antecede o cultivo. Muito obrigado por essa oportunidade, obrigado a você que está nos acompanhando aí e que realmente a gente possa ter um bate-papo bem proveitoso. Gostaria até de aproveitar a oportunidade de apresentar um pouco. Eu sou professor da Universidade Federal do Paraná, juntamente com meu irmão Alfredo, e lá temos um grupo de pesquisa que realmente se esmera, se dedica muito a essa questão de tentar trazer novas ideias, soluções para o nosso produtor. E a frase do Gassen que a gente mencionou aí, que a gente colocou em pauta, ela é muito importante. A gente tem que realmente caprichar nesse momento. A safra 2020-21 começou agora, né? Na verdade, a gente fala, é sempre o agora, é sempre o mais proativo possível. Mas quando a gente pensa em sistema, a safra 2021 começou na cultura que foi colhida há poucos dias ou está sendo colhida. Tem muito milho sendo colhido ainda pelo Brasil, tem trigo a ser colhido ainda. Então a safra começa sempre antes, né? E esse é o momento da gente preparar o caminho para ela. E nesse sentido, uma frase que o Dirceu Gassen usava também, que a gente gosta de enfatizar em nossas conversas, é sempre importante fazer a coisa certa do jeito certo e na hora certa. Se nós pensarmos aqui na região Centro-Sul, onde nós atuamos, onde nós temos o maior enfoque de trabalho de nossas pesquisas, do nosso grupo, da universidade, etc., é o momento agora, né? É claro que os nossos produtores aqui nessa região estão esperando um pouco mais, estão esperando o quê? A chuva, porque a chuva ela é essencial para o processo das performances adequadas dos herbicidas. Os produtores enfatizam muito o uso de herbicidas, e eles são ferramentas importantíssimas dentro do sistema, dentro de uma lógica de manejo integrado de plantas daninhas, onde usamos várias estratégias, inclusive a cultura que saiu, se ela estava bem consorciada, com milho braquiário, uma ideia assim, vai criar uma boa cobertura, vai preparar o caminho de uma forma melhor, para que evite, inclusive, as emergências das plantas daninhas. Mas se o mato está aí, se as plantas daninhas estão aí, a gente tem que tentar resolver da melhor forma possível. Eu sei que algumas plantas mais perenizadas, como o capim amargoso, há a possibilidade de roçada e etc. Mas o herbicida é a ferramenta mais recorrente, mais utilizada para você que está nos assistindo, para você que é consultor, produtor, que está nos acompanhando agora, aí no Notícias Agrícolas. Então, assim, nesse sentido, é ideal. É muito salutar, é muito importante de fato a gente esperar a chuva, ainda mais que algumas regiões estão com mais de 40 dias sem água, né? Então, assim, a chuva é importante para quê? Para o mato crescer, né? A gente não quer que o mato cresça, mas para o herbicida funcionar bem, a planta tem que estar funcionando bem. Então, assim, nós temos previsão de chuva, algumas regiões aí já choveram no sul, centro-sul. Hoje a previsão é boa para os próximos dias, a gente torce para que isso, Deus abençoe que realmente elas venham e venham abundantes, né? Preparando o caminho aí para a soja, que durante a soja transcorra tudo bem. Então, vindo a chuva, é interessante a gente esperar, quem sabe, 2 até 5 dias, depende de quantos dias que antecederam de seca, né? Porque tem que haver o mínimo de água no solo para que as plantas se restabeleçam, a gente chama de restabelecer o seu tônus fisiológico, né? Ela começa a funcionar melhor, funcionar mais, para que o herbicida funcione aí adequadamente. Mas, Então, acho que Leandro, só para entender, Ah, tem uma sim. quantidade mínima de umidade no solo que o produtor Ah, sim. começa a fazer a aplicação?
Não, ótima pergunta. A gente está, assim, como foi mencionado, e quem está vivendo na luta do dia a dia sabe, tem solos bem secos, né? Ainda mais solos com baixa capacidade de campo, solos mais arenosos, realmente está esturricante. Mas, assim, é interessante, a tua pergunta é muito importante, muitos estão atentos a isso, a questão da gente ter um solo que a gente fala friável, ter um solo com uma umidade mínima ocupando os seus esporos, vamos dizer assim. Ele tem que estar molhado. Então, assim, para que ia falar só, mas o mato se recupere. Então, o mato, ele vai ter, a planta daninha vai ter que absorver essa água do solo e voltar à sua atividade fisiológica, né? Vai ter que fazer fotossíntese, vai ter que fazer todo o seu metabolismo ali ser ativo, né? Ser positivo, inclusive por herbicida agir, porque o herbicida age no metabolismo da planta. Então, assim, a dica que eu falo, se algumas regiões estão com mais de 40 dias sem chuva, não é 10 milímetros que vai resolver o seu problema. Então, a gente tem que esperar realmente ter chuva para ocupar o solo, para dar aquele solo molhado, friável, ponto de friabilidade do solo. Então, é importante estar atento a esse detalhe para que os herbicidas funcionem. A gente já viu muita aplicação sendo feita nesses últimos dias aí, inclusive a gente tem muita planta daninha passando do ponto, né? Então o produtor não está errado em começar a fazer as aplicações o mais cedo possível, nas melhores condições possíveis. Esse, inclusive, é um dos pilares que a gente recomenda. Só que as aplicações ficam melhores quando as condições estão mais próximas do ideal, né? Deus abençoe que venham aí logo. Pois é. A aplicação, então, tem que ser antecipada. Com que antecedência? Certo. O ideal, a gente sempre recomenda, eu vou até adiantar para quem nos ouve, eu gosto de fazer sempre essa fala assim, no final de uma conversa, às vezes com um produtor, numa palestra, um projeto de extensão da universidade, que é uma fala quase de apelo, né? Porque assim, a gente costuma traçar três pilares. O primeiro pilar nosso é fazer sempre as dessecações o mais antecipado possível, nos melhores momentos possíveis. Depois fazer todas as sequenciais necessárias, que porventura sejam necessárias, e depois fazer um bom aplique plant, de preferência usando um bom pré-emergente. A gente pode desdobrar cada tópico desse na medida do necessário, mas respondendo especificamente a tua colocação, temos que começar o mais cedo. E quando eu digo mais cedo, o mais antecipado, é assim que colhermos a cultura de segunda safra. Colher o milho, espera baixar um pouco a palhada, espera baixar para não ter aquele efeito de guarda-chuva, sabe? Aquele efeito que impede o produto atingir o alvo. E aí, baixando a palhada, a gente começa já a fazer as aplicações. Porque, eventualmente, a gente vai ter mato crescido dentro do milho. Se o produtor muitas vezes não tem um milho braquiária, não fez uma dose cheia de atrazina, nós vamos ter, quem sabe, muita buva, talvez uma trapoeraba, talvez outras plantas daninhas vindo já no final do ciclo do milho, assim que ele vai secando, a luz vai entrando e essas plantas daninhas vão despertando e vão crescendo. Então, colher o milho muitas vezes está fora do ponto já essa planta daninha. Então, a gente não pode dar bobeira, não pode deixar para depois, não pode tardiar nesse processo. Então, a gente tem que fazer realmente mais cedo. Quem tem trigo tem uma janela mais curta. Então, assim, mas mesmo assim, colher o trigo, faz a aplicação. E aí vai uma outra dica. Muitas vezes, quem tem trigo aí na roça, tem um trigo muitas vezes que já está meio desuniforme, você quer dar uma antecipada para logo entrar com a soja, você vai fazer isso lá, quem sabe, em setembro, até mais para frente. Então, faça isso, quem sabe, pensando nessa lógica, usando um bom dessecante pré-colheita, né? Aí desseca o trigo para colheita e já mata um mato, já mata alguma planta daninha que está ali no meio. Por quê? Nós temos êxito no sistema, nós temos êxito e sucesso no nosso sistema produtivo, na nossa lavoura, quando nós entregamos uma lavoura no limpo para que a outra entre no limpo. Então, por isso que eu falo que o mais antecipado possível é essencial, né? Mesmo que as condições não sejam muito boas, agora a gente está esperando a chuva, vamos tirar um pouquinho o pé da seladora até para esperar, porque já que ela está na iminência aí, já está para vir mesmo, mas muita gente já fez a aplicação e não estava errado, porque tentou fazer alguma coisa para matar esses criados, né? Essas plantas daninhas que já vinham crescido. É claro que muitas regiões do país, a exemplo do centro-sul mesmo, o milho está sendo colhido mais tarde. Algumas regiões estão sendo colhidas ainda, inclusive, bastante. Então, vai ter menos mato? Vai, mas mesmo assim a gente não pode baixar a guarda. Em outras regiões, como no Cerrado, já se colheu milho já há algum tempo. Aqui no Paraná mesmo tem locais que já colheram mais de 70%, 80%. Então, nessas áreas, a atenção se redobra. Agora, quando você fala cuidado para não passar do ponto de controle, como é que identifica isso? Ah, ótimo. A gente tem que tá monitorando, né? Ainda mais com essa questão das resistências, se tornou cada vez mais necessário a gente realmente ir no campo, andar, monitorar, ver não só que mato tem, mas o quanto esse mato tem e o porte, né?
a abundância e a problemática desse mato. E quando eu falo isso, esse estágio, esse desenvolvimento dele, da planta daninha, é essencial a observação. Se nós pensamos em folha larga em geral, as folhas largas em geral, a gente olha o número de folhas. Então, é de 2 a 8 folhas, dependendo da espécie. Na média, 6 a 8 folhas para a maioria das espécies que são problemáticas nas nossas regiões aí, mais diferentes do Brasil. Então, 6 a 8 folhas seria o limite. Passou disso, a gente já começa a ficar mais preocupado. A gente já começa, tipo, acender o sinal amarelo, em outras palavras, né? Então, assim, vou ilustrar com o exemplo da buva, que é um principal problema de folha larga aqui na região centro-sul, né? Se pensar no Cerrado, talvez seja vassourinha de botão em algumas regiões, mas aqui no centro-sul, se a buva passou de 8 folhinhas, já acendeu o sinal amarelo. Se passou de 15 folhas, já acendeu o sinal vermelho, tá? Então, realmente aí a gente vai precisar de associações de herbicidas mais sofisticadas, uma sequencial vai ser imprescindível. Então é importante estar atento a esse detalhe. Folha estreita. Se a gente pensa em folhas estreitas, no geral a gente trabalha de 1 a 3 perfilhos para a maioria das gramíneas, das folhas estreitas. Então 3 perfilhos seria o limite, vamos dizer assim. Passou disso, acendeu o sinal vermelho e para algumas espécies, como é o pé de galinha lá no Mato Grosso, já acendeu o sinal vermelho. Então nós temos que realmente, dependendo da problemática da espécie, agir o mais cedo possível. Entre aspas, matar ela novinha porque ela é fácil de ser eliminada. O ideal mesmo seria a gente, quem sabe, usar um bom pré-emergente já para matar ela no ninho, segurar ela antes da emergência. Pode ser feito um manejo outonal, inclusive, agora usando pré-emergente. Mas também no aplique plant é uma boa possibilidade, porque dá um fôlego para a cultura, uma dianteira competitiva. Mas essa pergunta é muito importante, porque o produtor tem que estar atento com o ponto. Agora, quando você fala de acender o sinal vermelho, porque ela já está se reproduzindo e isso pode aumentar a proliferação da daninha ali naquela área? A gente fala porque assim, no começo, assim como é uma criança, né? Assim, o crescimento vai lento até dar aquela espichada que a gente fala, né? Uhum. A criança a gente vê assim, chega naquela segunda infância, adolescência, dá aquela espichada. É como se a buva ou qualquer outra espécie daninha, ela estivesse entrando nessa fase de crescimento mais acelerada, ou seja, quando a gente fala que ela passou do ponto, é que ela está caminhando para a sua fase adulta. Ela não floresceu ainda. Ela vai demorar, uma buva vai florescer depois dos seus 70 dias ou mais, dependendo da questão ambiental, né? Tá. Mas já começa a ficar problemático. O capim amargoso, ele começa a formar um tecido de reserva, que a gente fala que é o rizoma, né? A partir dos 40 dias, 35, 45 dias na média. Então, ela começa a ficar mais difícil de matar, ela começa a ficar mais rustificada, vamos dizer assim, né? Algumas começam a entrar num processo de perenização, ela começa a se, entre aspas, né? Começa a se fixar no sistema. E aí a gente pensa num tempo seco, ela já começa a ficar crescida. Se a gente pensa numa planta que não está bom para ela, mas ela, se não tem água, fácil, ela vai caçar água, então ela aprofunda a raiz um monte. E aí ela vai procurar água fundo. E essa planta que enraiza mais, ela é mais difícil de matar. Então tem que estar Perfeito. atento a esses detalhes de evitar que ela se rustifique, evitar que ela se crie no sistema, que ela comece a querer ficar adulto, que ela comece a se espichar, comece a crescer. Ela vai ficar com talinho duro, ela vai ficar mais difícil de matar. Aí não é qualquer herbicida que vai funcionar legal. A gente vai precisar de associações de herbicida, fazer misturas duplas, triplas, colocar a lógica de sequencial. E a sequencial ela não vale só para matar essa criada, sabe? Essa que está mais crescida, vamos dizer assim, em outras palavras, né? Mas ela serve também para matar novos fluxos, eliminar novos fluxos. Porque a gente tem plantas daninhas emergidas no campo agora, inclusive algumas já bem adiantadas. Só que aí, detalhe, vai vir novas plantas daninhas depois da chuva? Certeza. Veio chuva, elas vão emergir. Algumas, como capim amargoso e outras gramíneas, só precisam de água para vir. Picão e outras, como o caso da buva, vão precisar de água e a buva vai precisar, quem sabe, de um friozinho ainda para ela poder vir. E agora, nessa época, nós estamos em agosto ainda, né? Choveu, vai esfriar. Então, esse mato vai vir muita emergência ainda, dependendo da região, em função das condições ambientais. Então, a sequencial ela serve para matar esse fluxo. Então, realmente, a vida não fica fácil quando a gente deixa ela se criar, né? E quando tem um banco de semente alto na área. E como é que funciona essa sequencial? Em que momento eu entro com a próxima aplicação? Não, excelente pergunta, porque é uma das coisas que o pessoal assim costuma mais nos questionar muitas vezes agora, né?
E geralmente a gente quer um número de dias, né? A gente fala que nem sempre os números de dias entre a primeira aplicação e a segunda é uma informação muito adequada e precisa para ser transmitida, né? Mas eu posso falar até questões de dias médios, vamos supor assim, porque essa quantidade de dias vai depender do que eu usei de produto na primeira aplicação e vai depender, obviamente, das condições ambientais reinantes, sabe? Ou seja, o que está acontecendo? Está chovendo bem, a temperatura está alta, etc. Mas, via de regra, quando a gente usa um produto sistêmico na primeira, eu não tenho um produto de contato, eu usei um produto sistêmico na primeira. Eu tenho uma quantidade de dias que geralmente vai de uma semana a 2 semanas para fazer a segunda aplicação. Vou tentar ilustrar isso numa planta que é a coniza, que é a buva. Eu apliquei um herbicida hormonal, como é o 2,4-D. Eu vou esperar de 7 a 10 dias para fazer uma segunda aplicação com um produto de contato. Tá? Se eu tenho uma realidade, que eu tenho resistência, uma buva resistente ao 2,4-D, ela não morre mais com 2,4-D, ou ela nem sente aquela trava fisiológica que o 2,4-D dá, sabe? Aquela brochada, aquela epinastia, aquilo que eu quero mesmo que o herbicida faça. Então, assim, eu tenho que substituir. Se eu for usar um outro herbicida, eventualmente eu vou precisar de mais de 10 dias ou mais de 14 dias. Se esse herbicida for um triclopir, por exemplo, eu vou precisar mais 10 dias, quem sabe. Se o herbicida for um dicamba, eu vou precisar de mais, quem sabe, de 10, 12, até 14 dias, porque eles têm uma ação, uma fisiologia uma ação um pouco diferente dentro da planta. Talvez ele seja um pouco mais lento, para simplificar para o produtor, em outras palavras. Então, vai demorar a quantidade de dias. Se é uma gramínea, eu vou ilustrar com outro exemplo para vocês que estão ouvindo aqui agora, né? Se é um capim amargoso, né, e eu utilizei um produto, eu tenho que esperar esse produto ter um efeito. E esse efeito dele, muitas vezes mesmo no produto sistêmico, pode ser superior a 2 semanas. Detalhe, se eu usei um produto de contato na primeira, eu tenho que esperar necessariamente a rebrota dessa planta daninha. Então, eu fiz uma mistura lá de herbicidas. E eu usei um produto que é de contato, ele vai dar aquela queimada no mato. Então, eu tenho que esperar a rebrota desse mato, tá? Isso vai variar muito em função das condições ambientais. Pode levar até mais de 20 dias se as condições não estiverem boas, né, no ambiente. Se a gente pega, inclusive, uma planta, só para ilustrar, para exemplificar mais uma vez, se a gente pega capim amargoso, eu vou ter que esperar uma rebrota mínima de 15, 20 centímetros. A gente chega a entender até que 20 centímetros seria o mais apropriado. Então, assim, realmente vai variar muito. Mas espero que vocês que estejam me acompanhando aí tenham tido uma ideia, porque essa ideia é importante. É muito importante, porque senão a gente perde a mão na aplicação. A gente faz uma aplicação muito cedo ou muito tarde. E pensando no herbicida hormonal, vamos supor, voltando àquele exemplo da buva, ela deu uma travada, deu uma tombada, ela prostrou, entendeu? Diante de nós. É igual quando a gente assiste essas lutas aí na televisão, né? O cara deu uma tonteada assim, o cara que tá lutando com ele não vai esperar ele erguer a cabeça para vir de novo, né? Vai vir dar outra nele. Então a gente não pode, no caso do sistêmico, a gente não pode esperar uma folha larga levantar a cabeça, né? Tô dando exemplo pensando no hormonal agora, na buva. Mas a gente poderia dar outros exemplos até, mas a pergunta é muito bem direcionada a esse momento que nós estamos vivendo agora. Muito bem, agora, quando eu posso efetivamente plantar a minha lavoura, Uhum. enfim, ainda como definir o melhor herbicida para fazer a aplicação e um plantio seguro, Leandro? Perfeito. Desculpa até se eu tangenciar para outro, se eu ir para outro caminho na tua pergunta, mas aí você pergunta de novo em cima. A ideia, assim, a tua pergunta talvez se deva à questão de esperar dias, né, em função do produto que eu estou usando, para não dar aquele que a gente chama de carry-over ou residual indesejado, que pode dar o quê? Uma fitotoxicidade, uma Exatamente. injúria. Perfeito. Nesse sentido, a gente realmente tem que ter muita atenção. Se a gente pensa, eu citei alguns hormonais aqui hoje, né? Eles vão variar conforme o hormonal, conforme a dose desse hormonal, né? Pensando, os hormonais são muito utilizados e não é só para bulva, é para trapoeraba. Eles são aplicados em outros cenários. Aqui no sudoeste do Paraná, a gente tem cenário de cravorana, pelos lugares tem aquelas rubiáceas, né? Como poaia. A gente tem no cerrado a vassoura de botão, que os hormonais não são muito utilizados, mas podem entrar no sistema por causa de outras plantas daninhas. Então a gente vai utilizar o hormonal. Se é o 2,4-D, pelo menos 7 a 10 dias, né? Vou ilustrar com os três hormonais que eu falei antes. Triclopir, vou ter que esperar 20 dias. Se é um dicamba na dose 600 ml, eu vou ter que esperar 30 dias. Então eu tenho uma quantidade mínima de dias. Estou pensando em herbicidas que são ação pós,
mas que tem efeito de solo. Então eles podem dar, sim, eu tenho que respeitar esses dias. E detalhe, esperei os dias, planto? Não, tem que ter uma chuva. Que quanto essa chuva? Aquela chuva que dá para plantar a soja. Eu não posso plantar no pó. Por quê? Tem vários motivos pelo qual eu não posso plantar no pó. Eu tenho risco de perder essa semente, né? Ela pode ficar muito tempo no solo e perder no mínimo o vigor e aí perde no arranque inicial, né? Vai acontecer replantas, talvez quem sabe como aconteceram na safra passada. Foi uma safra que teve uma instalação, um momento inicial muito crítico, né? E aí teve muito produtor que infelizmente acabou fazendo replanta. Então a gente tem que evitar tudo isso. Além disso, quando eu planto no pó, esses herbicidas que não tiveram chuva até a semeadura, assim que chover, eles vão entrar em solução do solo, eles vão entrar na água do solo. E aí a soja, em outras palavras, vai beber eles. E aí bebe eles assim prontamente disponível. E isso pode dar uma fitointoxicação na soja. Então esses herbicidas que têm efeito de solo, eu tenho que esperar uma quantidade de dias para entrar com a soja e ter uma chuva para tornar o solo friável, que não disse lá atrás, para ter um solo em condições de semeadura da soja. Então a gente tenta respeitar ao máximo isso. Se tem alguns hormonais, mas poderíamos falar de metsulfuron, por exemplo, que é muito utilizado em algumas regiões, clorimuron, que são herbicidas ALS, que a gente fala, são herbicidas sistêmicos também. Eles têm baixa ação pré-emergente, né, o clorimuron, mais o metsulfuron não, mas eles têm efeito de solo. Então o produtor usa na dessecação de entre safra agora, mas ele pode ter um dano lá na frente se a gente não cuidar o número de dias. Se a gente pensa no metsulfuron, no mínimo 60 dias nas doses de bula, entendeu? Então são detalhes que a gente tem que estar atento realmente. Agora é claro, se eu uso um diquat, se eu uso um glufosinate, né, no aplique plant, né, eu não vou ter problema porque eles são produtos que caiu no solo, eles ficam imóveis. Então, esses produtos que são mais no aplique plant, eles são mais tranquilos via de regra, tá? Como é o caso, eu mencionei o diquat e mencionei o glufosinate, que são ferramentas muito interessantes. Teria associações também com o sulfenacil, só que esses eu tenho que, nesse caso, tem que dar um pouco mais de atenção em função de solo arenoso. Então, talvez ele se enquadre melhor no período entre safra agora, mas ele é uma opção para solos argilosos, onde não tem questão de restrição de dias, mas eu mencionei inclusive o diquat em vez do paraquat, porque infelizmente a gente tem a previsão do paraquat agora para sair, né? Vai ser banido possivelmente dia 22 de setembro. Então a gente já tem que pensar em outras opções, não só pelas resistências que tem ao paraquat e diquat, mas também em função do banimento. Né? Infelizmente é um cenário que a gente tem em termos de Brasil, aí perda de mais uma ferramenta, né? Não por questões de resistência, que está associada à questão da Conisa, por exemplo, mas a questão até de banimento, né? A questão da Anvisa que a gente conhece já há algum tempo. Se eu faço todo esse processo, ainda assim, depois da lavoura introduzida, me escapa alguma coisa? Alguma dica especial aí? Olha, o ideal, né, que nem a gente começou a conversa, o ideal é fazer uma coisa bem feita agora, no capricho, igual o Gassen falava, né? Porque fazendo a coisa bem feita agora, usando um pré-emergente, eu vou dar um fôlego para a cultura fantástico, eu vou evitar dor de cabeça lá dentro da cultura, porque dentro da cultura a vida é muito mais difícil. Você que está me ouvindo aí, que é produtor, ouvindo a nossa conversa aí agora nesse momento, você com certeza já teve experiências em safras anteriores, o como é difícil manejar a planta daninha, manejar o mato dentro da soja ou qualquer outra cultura. A safra passada ilustrou bem isso para nós. Algumas regiões especialmente, porque foi mais seco no começo, e daí aconteceu que a soja não fechava direito. E aí, se ela não fecha direito, ela abre espaço para o mato. O melhor controle para a planta daninha, como diria o professor Jamil Constantin, é a própria cultura. O melhor controle para a planta daninha é a própria cultura. Então, uma cultura bem manejada que fecha mais cedo, as condições ambientais ajudando, perfeito, diminui aquele período total de prevenção e interferência, né? Que é ideal. Só que se o mato não tem essa dificuldade de competição, ele vai vir com tudo. E aí, eventualmente, a gente vai ter que fazer as aplicações em pós, obrigatoriamente, a gente já costuma fazer isso, só que vai ter que fazer com mais dificuldade. E muitas vezes fazer aplicações sequenciais que envolvam dose cheia de alguns herbicidas, e esses herbicidas podem causar fitointoxicação na cultura da soja, especialmente quando associados, né? Então, realmente a gente pode ter perda lá na frente na soja, não em função do mato, que estava mato interferindo, mas em função desses herbicidas que dão fito. A gente muitas vezes usa medidas, até o próprio glifosato em alta dose, fora de estádio, considerando algumas cultivares e condições ambientais, pode dar uma fito que impacta no rendimento. A gente usa atenuantes, vamos dizer assim, né, para mitigar, diminuir esses efeitos.
como coquetéis nutricionais, biorreguladores, mas é tudo paliativo. É igual a gente está vivendo esse cenário aí de pandemia, quando a pessoa está com problema, o negócio se agrava, vai para o hospital, é tudo paliativo lá, a gente tenta salvar a vida. A gente tenta, no caso da soja, tentar salvar a cultura ainda. Então, o ideal seria evitar. O ideal seria evitar isso. Mas não dando certo, tem que remediar. E esse processo de ação em pós geralmente acontece na soja o mais cedo possível, porque se tendo mato, ele vai interferir, não vai ter aquele período anterior à interferência de fôlego. Geralmente uma boa dessecação e um bom pré-emergente dão. Mas o mato vai começar desde cedo interferindo, tomando, roubando dinheiro nosso. E a gente tem que agir o mais cedo possível. Por isso que eu falei sequenciais. O cara vai fazer uma, o produtor vai fazer uma ali V2, V3, vai fazer uma ali em torno de V5, V6, para tentar pegar dois momentos, quem sabe fluxos novos de mato, que podem vir também dentro da soja. E aí, cuidado com as doses. Sempre recomendamos procurar um seu engenheiro agrônomo para que haja uma prescrição precisa desses produtos, assim como a gente procura o médico para ter uma recomendação de um alopático, de um medicamento, a gente tem que procurar o nosso agrônomo. A gente é engenheiro agrônomo pesquisador e a gente sabe o quanto é importante o papel desse médico do campo, desse profissional, agindo, interferindo aí nesse momento, prescrever uma boa recomendação, associações, né? E aí não dá para garantir muita coisa. Exemplo, se a gente pensa numa buva escapada de dessecação, aquela rebrotada, a gente vai ter poucas opções em pós e que só vão ajudar a dar uma pancada nela, uma tonteada, uma amarelada, uma travada nela. Mas ela depois vai recobrar, vai reviver, vai vir e vai, quem sabe, se a soja não fechar, vai tirar dinheiro do nosso produtor. Eu gosto sempre de enfatizar, se vocês me permitirem, um exemplo que a gente dá da buva que leva as Hilux embora, né? O que é isso? No passado a gente falava uma buva por metro quadrado, levava uma Hilux a cada 300 hectares na média da roça. Hoje a gente fala um pouco diferente. Uma planta de buva por metro quadrado na média da lavoura leva uma Hilux a cada 200 hectares. Mas como assim? O mato tá sugando mais agora? Não! É porque o preço da soja melhorou. Então, assim, os cenários são mais otimistas em termos de perspectiva de mercado. Então, compensa investir para que a gente evite essas perdas lá na frente. Ô, Leandro, só para ficar claro, o ideal é não usar pós-emergente ou é usar pós-emergente para prevenção e não para controle? O ideal é a gente fazer esses pós, pensando em pós do mato e pós da cultura, lá dentro da soja, é a gente tentar evitar o máximo possível fazer as interferências. Por dois motivos, para evitar as fitointoxicações e para evitar esses custos que eu entendo como adicionais. Porque se a gente fizer uma boa dessecação agora, aproveitar os melhores momentos, fazer todas as sequenciais necessárias, usar um residual, que são aqueles 3 pilares que eu mencionei, a gente vai dar fôlego para a cultura, a gente vai dar dianteira competitiva para ela. Ela vai entrar no limpo, ela vai entrar bem. A gente vai ter que fazer aplicação eventualmente em pós? Sim, a realidade nos mostra que pelo menos uma. Mas em vez de fazer duas, eu faço uma, entendeu? Aquela economia de herbicida que eu tenho em pós na soja, que pode dar fito ainda na soja, fitoxicação na soja, ele paga, por exemplo, muitas vezes um bom pré-emergente. Tá? Então, assim, eu tenho que estar atento a esses detalhes. É importante que o produtor que nos ouve conseguir mensurar esses fatos e aí poder agir de uma forma mais sustentável no nosso sistema produtivo. Mas muito obrigado pela ênfase que você solicitou, porque realmente a gente tem que estar atento a esse fato, né? O ideal seria evitar fazer pelo menos essas duas aplicações que são comuns em pós. O ideal seria fazer no máximo uma só. Quem é mais antigo aí, quem mais das antigas e está me ouvindo, sabe o quanto a gente sofria na década de 90, começo 2000, quando a gente tinha que usar vários produtos em aplicações sequenciais associados em pós na soja. E como eles davam fito na soja. A soja naquela época até aguentava mais o rojão, aguentava a pancada. Agora essa soja de hoje em dia, que muitas vezes é uma soja Nutella, uma soja que é mais precoce. Soja Nutella é boa. Não, essa soja de hoje em dia, ela não é aquela soja raiz, entre aspas, lá na década de 90, né? Quem lembra do passado, a Embrapa 48 e tantas outras, né? Elas aguentavam o baque, né? As aplicações sequenciais, as pancadas fortes de herbicida. Essa soja de hoje não aguenta tudo isso mais, até porque ela é mais precoce, ela tem área foliar menor, então a gente tem que realmente estar atento a esse detalhe e evitar essas dores para ela lá na frente. É claro que a gente tem transgenias que facilitam. Mas a transgenia mais usual em soja hoje é o RR. A gente tem muito caso de resistência de planta daninha a glifosato. Virão outras, virão o Extend, por exemplo, já liberado na China, está com previsão de ser liberado na União Europeia,
que eu vou poder usar dicamba, vai vir um Elixir, que eu vou poder usar 2,4-D em pós. Além do 2,4-D em pós, eu vou poder usar o glufosinate, que é uma ferramenta que está sendo muito utilizada pelo mundo afora, até por não ter muitos casos de resistência. Nos Estados Unidos, é uma das ferramentas que vem sendo muito recorrente. Então, terá novas tecnologias, mas é aquela lógica. O próprio herbicida que é usado no transgênico, se a gente abusa na dose, passa do estádio e fica aplicando, ou seja, fica aplicando muito e fora de momento em pós na soja, até ele, a exemplo do glifosato em RR, pode causar dano. Então a gente tem que ter um manejo apropriado também, até mesmo nesses transgênicos, até para evitar resistência. Porque se a gente surge esses novos transgênicos, a gente começa a usar os mesmos herbicidas, fazer as mesmas coisas do mesmo jeito, igual a gente fez com RR e vinha aí nesse processo que estava até confortável para nós. Então a gente mata os fracos e fica os fortes. Então começa a criar as resistências até mesmo dentro desses novos transgênicos. Então, muita atenção. Tá? Pegando o gancho nisso que você falou agora, questão da resistência. Novas tecnologias estão por vir. Obviamente a gente vai ter esse material já para as próximas safras, mas enquanto elas não chegam, como é que a gente faz com a buva, com o capim amargoso, enfim, qual que é o controle mais efetivo, ou enfim, qual que é o manejo ideal para evitar que de alguma forma elas interfiram no meu resultado lá na produção? Perfeito. Na verdade, assim, o ideal, pensando numa lógica de sistema, incluir os controles químicos no manejo integrado, é fazer a rotação de mecanização. Se a gente pega o exemplo da buva que você colocou, e eu uso ele bastante como modelo de trabalho, a gente tem muita pesquisa com essa espécie aqui na nossa região e outros locais do país, né, e parceiros, não nós propriamente, mas parceiros que nos auxiliam no Paraguai. Então, assim, a gente tem, nesse sentido, fazer alteração, fazer a troca de herbicidas. Eu lembro que eu mencionei há pouco a questão do 2,4-D que vem apresentando resistência, né? O herbicida ele não está funcionando mais na buva direito. Eu tenho que trocar, eu tenho que usar outro herbicida hormonal nesse cenário. Se eu penso, por exemplo, no caso da buva, ela não morre também em algumas regiões, não só clorimurão, mas há outros princípios ativos dentro do mesmo mecanismo de ação. Então não dá mais para usar. Aqui, por exemplo, na nossa região é muito frequente a resistência da buva ao paraquat. Se é resistente a paraquat, é resistente a diquat também. Então eu tenho que trocar, eu vou usar um glufosinato, vou usar um outro herbicida. Então eu tenho que começar a trocar, sempre lembrando que é importante a rotação de mecanização. Se eu penso em buva, em pós eu tenho 5 grupos, vamos dizer, de herbicidas que eu posso brincar. E tem os de pré ainda, pelo menos 3 grupos com performance muito legal. E aí, repito, o pré ele é muito importante, especialmente nas folhas estreitas. Eu sei que a gente está falando muito de várias estratégias, mas o pré-emergente eu gosto de enfatizar. Por quê? Porque quando eu penso em folha estreita, são pelo menos 5 mecanismos, sempre grupos de mecanismos que eu posso usar. E nas folhas estreitas, em pós, eu tenho menos opção. Então, ele é uma ferramenta de rotação de mecanismo de ação, para evitar aquela pressão de seleção que a gente fala. Ou seja, mato fraco, fico forte. Então, sempre fazer a mesma coisa do mesmo jeito, querendo um resultado diferente, uma hora vai dar errado. Então, tem que mudar. Tem que mudar. E quando vier transgênico, também eu não vou ficar repetindo sempre a mesma ferramenta. E os transgênicos virão, a gente tem que aproveitar eles ao máximo. Deixa eu até aproveitar a tua pergunta como deixa e vou falar de outros casos de resistência que vem nos assustando muito. Aqui no sul do país, principalmente, é a questão do caruru, amaranthus híbridos, trabalho excelente da Fundação ABC, tem um grupo de pesquisadores no Rio Grande do Sul. Então, é um caruru que não morre, não é aquele mesmo do MT, mas é um caruru que não morre a herbicidas como esses ALS que eu mencionei, como é o caso do clorimurão, e não morre a glifosato. Então já tem que começar a pensar em outras estratégias. Hormonais, em geral, matam ele bem em pós, tem vários prés. Os hormonais para usar em pós na soja, eu vou ter que esperar vir, quem sabe, o Enlist para usar o 2,4-D, o Extend para usar o dicamba, mas eu posso usar vários prés agora, mesmo nessas regiões com resistência. Tem que alterar produtos em pós, já que alguns patinam, falham, escapam, eu tenho que trocar eles. Aí quando eu troco eles, fica um pouco mais difícil manejar, porque tem que cuidar mais com o estádio, né? Porque o glifosato era uma ótima, e ainda é para as plantas que ele mata, uma ótima ferramenta. Leiteiro. A gente tem um leiteiro, o Euphorbia heterófila, resistente a glifosato também. Um trabalho brilhante do Dr. Adegas e parceiros aí como a Cooperativa Cocaria, etc., que mostraram isso. Um trabalho brilhante, mas com um cenário trágico, porque o leiteiro, eu falei do EC 90, quem conhece sabe o quanto é difícil de controlar ele, né? Faltando o glifosato, que é uma ótima ferramenta, a gente fica com uma coisa muito difícil na roça, né? Igual o pessoal do Paraguai vem enfrentando a questão do picão resistente a glifosato. Está muito difícil lidar lá no Paraguai com isso. Então, realmente, a gente não pode fazer mais do mesmo, né? Seria esse o resumo da conversa, nessa parte do nosso diálogo aí, né? Muito bom.
Espero que todas essas dicas sejam colocadas em práticas e que a eficiência do controle reflita no melhor resultado possível da sua lavoura. Isso é muito importante. E principalmente como o Leandro colocou, com a soja valendo ouro, não dá para ficar perdendo soja não, né, Leandro? Não, certeza que não dá, né? A gente quando fala em soja como um todo, a gente sempre pensa no agronegócio, né? Hoje o Brasil é o maior produtor de soja e a gente vem muito feliz com isso. O agro não para, né? Nesse novo normal que a gente está vivendo. O agro está lastreando o nosso país, tá ajudando a gente a superar esse período triste aí de pandemia, né? E vai nos ajudar muito ainda. E o agricultor é peça-chave nesse processo. E a gente fala em agro, né? Quando essa questão de resistência, as perdas podem chegar a 9 bilhões. É um trabalho da Embrapa bem legal, né? Que a gente pode inferir muita coisa, inclusive esse valor. Mas o produtor em loco, lá na sua propriedade, ele pode estar perdendo muito com o mato, né? E muitas vezes não dá conta de quanto do dinheiro está indo para o ralo. E realmente a gente tem que estar mais apercebido, a ser mais proativo. E eu falo nós, pesquisa, que estamos nas mídias em geral, e você, produtor que nos ouve, realmente agiu mais cedo, agiu da forma mais proativa, mais certeira, né? Eu gosto sempre de associar com exemplos da área de saúde, né? Ser o mais cirúrgico possível, né? Para realmente acabar com esse mal, vencer esses nossos inimigos da roça, vencer essas plantas daninhas, como é o caso de tantas como foram mencionadas aqui hoje nesse diálogo nosso. E o meu pai, eu gosto sempre de trazer uma frase, eu não sei o quanto vai durar nosso bate-papo, mas eu vou trazer uma frase aqui que resume muito a nossa conversa para você, amigo produtor que nos ouve. Meu pai, o produtor, gostava sempre de usar uma frase que era assim: roça não é igual fábrica de prego, né? É muito diferente da atividade urbana. Então a gente muitas vezes numa fábrica de prego, o cara compra 100 kg de ferro, vai sair 100 kg de prego, ele sabe o que entra, sabe o que sai. Na roça não é assim. Na roça a gente não tem controle dos fatores de produção como gostaríamos, não tem como controlar quando vai vir chuva, quando vai vir essa ou aquela condição ambiental. Tem coisas que nós não temos controle nenhum, nós não conseguimos segurar, nós não conseguimos manejar, mas tem coisas que nós conseguimos. Planta daninha é uma coisa que a gente consegue manejar, lidar, cuidar para evitar os problemas que elas trazem. Então, aquilo que a gente pode, vamos agir, não vamos deixar para depois, não vamos dar bobeira, tá? Essa é a nossa missão. É fácil? Não. Usando a frase que o Gasser gostava de usar também, fazer a coisa certa, do jeito certo e na hora certa, não é fácil, mas é o meu e o seu desafio. Ok? Tá aí. Muito obrigado aí. Uhum. A sua propriedade, portanto, não é uma fábrica de pregos, hein? Atenção nisso aí, que é muito importante. Já dizia o sábio pai do Leandro. Leandro Albrecht, meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação, pela disponibilidade de estar aqui falando com a gente. Eu imagino que a gente vai voltar a falar mais sobre esse tema, debater mais, enfim, responder dúvidas dos internautas, principalmente, as dúvidas que surgirão depois que esse material ficar disponibilizado aqui no site, justamente para que a gente possa ter a maior eficiência, como eu disse, e o melhor resultado no campo. Por enquanto, muito obrigado, viu? Não, muito obrigado a vocês por mais essa oportunidade. Me disponho para a gente estar. Eu acredito que agora, Deus abençoe que venham as chuvas, a gente vai ter um momento aí de ação. Eu me disponho daqui uma semana, duas, para a gente realmente estar conversando, quem sabe em breve mesmo, para realmente tirar essas dúvidas que forem surgindo aí, quem sabe trabalhar em aspectos mais específicos. Eu me coloco totalmente à disposição Notícias Agrícolas, grande parceira aí dessas mídias, nesse processo de fazer a informação chegar onde ela é de fato necessária, quem você, nosso amigo produtor. Muito obrigado aí pela oportunidade, Deus nos abençoe. Valeu. Valeu, grande abraço, até a próxima. Até. Tá, então, dicas importantíssimas para o controle preventivo, principalmente manejo adequado aí das plantas daninhas. A gente vai ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.